Boa noite, queridos e amados irmãos. A todos vocês, o meu agradecimento, porque algo de bom nós temos para esses dias. Estamos ouvindo falar tanto em tragédias, em doenças, uma após outra, assolando o ser humano, assolando o povo e inclusive o povo de Deus também. E eu quero nesta noite agradecer por esta oportunidade de poder estar adentrando pelas portas da tua casa, né? Ainda que no mundo virtual, mas às vezes não poderíamos estar em tantos lugares como estou adentrando nesta noite. E o meu agradecimento a você. E eu queria levar uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Essa palavra está em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 15, onde diz assim a palavra do nosso Deus: O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Queridos, esta palavra nos leva a um reino tão esperado pelos cristãos, que é condicionado a uma palavra que está em Apocalipse 20:15, que diz também assim: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Este eterno reino de Deus é para todos aqueles que têm o seu nome escrito neste livro citado em Apocalipse 20:15. E a cada dia, Deus dá a você, que ainda não tem o seu nome escrito neste livro, uma oportunidade de entrar para este livro. Karl Barth disse: o reino eterno de Deus é a vitória final sobre o pecado, é a reconciliação do mundo com Deus, e a consequência desta reconciliação é um novo céu, é uma nova terra, que são novos porque se submeteram à paz de Deus. O mundo vive os dias de hoje, guerra, mas podemos sentir a paz de Deus em meio a esta guerra. E você pode nesse momento estar perguntando: como fazer para entrar neste livro? Para isso, quero nesta noite te fazer uma proposta de vida cristã, baseado nesse texto, pensar um pouquinho sobre uma vida cristã, ter uma vida cristã para celebrar a glória do reino de Deus ainda aqui na terra. E para celebrar a glória do reino de Deus, é necessário, em primeiro lugar, entrar pelo caminho da santificação. Santificar-se é diferente do que muitos pensam, é separar-se para Deus. E a Bíblia nos ensina como fazer isso, como entrar para essa santificação. E o primeiro passo para a santificação é crer em Deus e aceitar o seu Filho, aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 até o 11, do verso 9, melhor dizendo, até o 10, ele vem dizer algumas coisas que fazemos ou já fizemos no passado que desagradam a Deus, que não nos deixam entrar para esse reino eterno. Mas no verso 11, ele diz assim: olha, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Santificação não como um estalar de dedos, como um piscar de olhos, mas é um processo
que acontece ao longo da vida. É a ação do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, na vida do ser humano. Santificar-se é deixar os velhos hábitos, como Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios 9, capítulo 6, verso 9 ao 10. E ao 11 ele diz: assim foram alguns de vocês. Santificação é deixar de ser o que éramos no passado, é deixar as coisas que fazíamos que desagradavam a Deus. Então, queridos, amados, não se iluda, não se entra para o reino eterno de Deus por um caminho a não ser por aquele que está em João 14, 6, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho. Ele não diz um dos caminhos, mas ele diz: eu sou o caminho, e somente por este caminho nós conseguimos fazer parte deste reino eterno. Ter uma vida cristã e entrar para o reino eterno é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é colocar Jesus como dono absoluto, não de apenas algumas áreas das nossas vidas, mas de todas as áreas das nossas vidas. Lembre-se, não se pode celebrar um reino que a pessoa está fora dele. Para celebrar a glória do reino de Deus, é necessário, em segundo lugar, entrar pelo caminho do quebrantamento. Fernanda Brum tem uma música que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um coração quebrantado agrada a Deus. É isso que ele busca, e busca agora, nesse tempo. Deus está buscando um coração quebrantado em meio a tanta desgraça, a tanta miséria, a tanta assolação que estamos tendo neste mundo. Muitos buscam a glória do reino, mas não se preocupam em entrar pelo caminho do quebrantamento. O quebrantamento não é apenas um ato, mas é um processo contínuo. Por isso este caminho é difícil, porque a todo dia nós deparamos com ele. A todo dia ele traz à nossa frente uma escolha, e essa escolha estará diante de nós de mil maneiras, e nem sempre nos humilhamos e nos quebrantamos, mostrando que ainda muitos não se romperam com a vida pregressa, com a vida passada, não abre mão da busca do prazer, pensa somente nesta vida e não tem nada mais do que uma religiosidade falsa, uma santidade criada por dogmas, seguida à risca, sem nenhum quebrantamento, sem nenhuma mudança de vida, sem nenhum rompimento com a vida passada. Volto a citar o apóstolo Paulo, a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13, ele diz: irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus para este momento é que celebremos a glória do reino eterno ainda aqui nesta terra. Para celebrar a glória do reino eterno, faz-se necessário, em terceiro lugar, entrar pelo caminho da comunhão. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e ele endireitará as suas veredas. Assim nos diz Provérbios 3:6. Em todo este capítulo, Salomão aconselha numa comunhão para com Deus. A nossa carência desta comunhão é certa, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Paulo, escrevendo aos Romanos 3:23, ele fala: quando aceitamos Jesus, esta natureza fica quase morta, ela fica meio que adormecida, pois só teremos uma natureza sem pecado quando assim formos morar com Ele lá nos céus, junto ao nosso Senhor, ao nosso Rei, àquele que é dono das nossas vidas. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos que manter a forte presença de Deus, para que essa presença pecaminosa fique sempre adormecida e não fale mais alto do que o nosso espírito. Nós precisamos estar sempre com a presença do nosso Deus, fortalecendo a cada dia a nossa natureza espiritual e enfraquecendo a nossa natureza pecaminosa. Viver em comunhão é estar sempre em contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estamos hoje em nossas casas, podemos estar sempre tendo esta comunhão, mas como, pastor? Através da leitura bíblica, através da oração diária, pela frequência em nossos cultos, agora na igreja não, mas sim em nossos lares, o culto no lar, o culto com a família, comunhão com a família, dando testemunho de fé, estando atento às orientações bíblicas, mas também às orientações das autoridades constituídas em nossas cidades, obedecendo a palavra de Deus. Podemos estar em comunhão, na nossa fidelidade, na nossa submissão a Deus e às autoridades constituídas para as nossas cidades. Podemos estar em comunhão, em obediência ao amor de Deus pelo nosso próximo, não sendo egoístas nesse momento, mas buscando a Deus, não apenas por mim, por você, pela nossa família, mas pela nossa nação e pela nação mundial, pelas nações mundiais. A igreja primitiva conhecia muito bem o que era comunhão. Ela sabia buscar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, mas também sabia repartir, dividir o pão de cada dia com os necessitados, demonstrando assim o amor de Deus em nossos corações. Havia culto diário, porque havia culto nos lares. A nossa vida é um culto diário. Eu costumo dizer que o nosso culto a Deus, cultuamos a Deus com as nossas vidas, até enquanto dormimos, porque a Bíblia diz que Ele não dorme. E enquanto nós dormimos, Ele se faz sentinela das nossas vidas. O Santo Espírito conversa com o nosso espírito, ensina o nosso espírito. E assim, o nosso culto é diário, é minuto, cada segundo das nossas vidas, nós vivemos cultuando a Deus, porque nós vivemos debaixo dos seus olhos. Cada segundo das nossas vidas fomos criados e vivemos para celebrar a glória do reino eterno aqui nessa terra. O que nos revela que estamos inseridos no reino eterno?
o que nos revela ter os nossos nomes escritos no livro da vida, no livro do reino eterno. Será o teor da nossa religiosidade? Será quantas vezes eu cultuo a Deus numa comunhão em uma igreja? Não, queridos. O que me garante estar inserido no reino eterno de Deus é o amor que Ele próprio colocou em meu coração. É o amor não apenas à minha vida, à minha família, mas é um amor ao próximo voluntário, porque só Ele teve esse amor, dando ali o seu amado Filho naquela cruz, para pagar os meus pecados e os seus pecados. Somente esse amor me garante o lugar no reino dos céus. Você já é súdito deste reino? Você já faz parte deste reino maravilhoso, glorioso? Então celebre ao Rei, louve, adore, se proste diante de nosso Deus. Mas se você ainda não faz parte, faça isso agora. Eu quero te dar a oportunidade de entrar para este reino hoje. Os dias estão maus, pastor. Sim, estão maus. Mas Ele, o dono deste reino que eu apresento nesta noite para você, Ele nos faz passar por tudo isso, mas com confiança, com fé e com alegria, porque sabemos que a cada dia está mais e mais próximo de podermos vê-lo face a face e assim adorar ao único merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E assim, querido, faça isso nesse momento, dobre o seu joelho nesse momento e diga: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Renda-se a esse Senhor, renda-se a esse merecedor da sua honra, da sua glória. Renda-se nesse momento ao único que foi capaz de subir a uma cruz, de ser cravado e de que pingar cada gota do seu sangue para remir, para lavar os nossos corações. Permita que Ele nesse momento adentre pelas portas do teu coração e faça morada em sua vida. E assim, meu querido, sinta-se o alívio de passar por essa tribulação que passamos nos dias de hoje, mas com confiança de que Ele livrará todos que nele crê, todos que a Ele fizer essa entrega de coração e que confessar o arrependimento dos seus pecados. E assim, viva para ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus assim a todos abençoe.